Olá a todos, tudo bem? Me chamo Iwan Campos, vou falar um pouco sobre o nosso trabalho, intitulado Osteossíntese de Húmero, com associação de placa e pino intramedular, plate rod em cão, relato de caso. O trabalho foi desenvolvido por Iwan Góes Ribeiro Campos, Murilo Henrique Dias da Silva, Maíra Ferreira França Martins, Rafaela de Oliveira Cunha e o professor Paulo Vinícius Tertuliano Marinho. Bom, as fraturas de húmero representam entre 8 a 10% das fraturas em cães, e em sua maioria elas acometem mais as porções distais, envolvendo principalmente os terços médio e distal do húmero. O acesso cirúrgico para a correção de fraturas humerais é sempre desafiador, devido à anatomia complexa do húmero, visto que trata-se de um osso com o formato sigmoide na face lateral, possuindo um arco cranial em sua porção proximal e um arco caudal em sua porção mais distal. E no plano frontal, a face medial é mais retilínea, enquanto que a face lateral ela possui curvaturas. Uma curvatura convexa proximalmente, uma curvatura côncava distalmente. Tá? Além disso, outro fator que dificulta o acesso cirúrgico é a presença de estruturas musculares e neurovasculares adjacentes, como a artéria braquial, o nervo radial no aspecto lateral e outros nervos que fazem parte do plexo braquial, como o nervo ulnar e o nervo mediano aqui na face medial. Existem diversos métodos de fixação de fraturas humerais, e a escolha do implante depende essencialmente da capacidade dele de neutralizar as forças que atuam nas fraturas, em que eu tenho a força de flexão, que é a força de arqueamento, a força de rotação em torno do eixo ósseo e a força de compressão axial. Então, o implante vai ser escolhido com base na sua capacidade de eliminar essas forças. E eu tenho um método de implante é a associação entre placa e pino intramedular, plate rod, que nada mais é eu colocar um pino intramedular em associação com uma placa bloqueada. E por que eu faço isso? O pino intramedular ele neutraliza principalmente a força de flexão, enquanto que a placa ela neutraliza todas as forças de flexão. Porém, ela tem uma maior dificuldade em neutralizar a força de flexão. Então, ela é mais suscetível à carga cíclica durante a flexão, aumentando as chances de falha do implante, o stress do meu implante. Então, essa associação possibilita que o pino intramedular contrapõe a placa, né? Então o pino neutraliza a força de flexão, enquanto que a placa servirá para neutralizar as outras forças. Vale a pena ressaltar que o plate rod é um implante que promove a osteossíntese biológica, estabilidade relativa, então ele é recomendado principalmente em fraturas de baixo strain, como as fraturas cominutivas. Então, foi atendido no Hospital Veterinário do IFSU de Minas, Campos Muzambinho, uma cadela da raça Border Collie, de 12 meses e pesando 15 quilos, que apresentava claudicação de membro torácico esquerdo após atropelamento. Então, foi feita a BC do trauma, ela foi estabilizada e depois foi solicitado radiografia de tórax e ultrassonografia abdominal, devido a esse histórico de trauma, e não foi evidenciado alterações significativas. Todavia, no exame ortopédico do membro torácico esquerdo, foi constatado na região mais proximal presença de dor, crepitação e aumento de volume, uma tumefação local, sinais compatíveis com fratura. Então, foi solicitada a radiografia do membro torácico esquerdo, que evidenciou uma fratura diafisária de húmero, uma fratura em cunha, uma fratura cominutiva redutível, tá? Na classificação alfanumérica da O, uma fratura 1-2, B1, tá? Uma fratura diafisária de húmero em cunha, tá? Então, a abordagem cirúrgica preconizada, né? Primeiramente foi recomendada a cirurgia de osteossíntese, e a abordagem cirúrgica realizada foi um acesso crânio-lateral,
que consiste em uma incisão cutânea desde o tubérculo maior do úmero até o epicôndilo lateral do úmero. E, inicialmente, né, na cirurgia, foi planejado fazer uma reconstrução anatômica. Porém, foi observado que fazer a reconstrução anatômica iria lesionar demasiadamente as estruturas adjacentes. Então, foi preconizada uma abordagem biológica. Nesse caso, a colocação de um pino intramedular associado a uma placa bloqueada, que ficou assim: pino intramedular associado à placa, plate rod. Então, como é que foi feito? Inicialmente, os fragmentos foram reduzidos e estabilizados com auxílio de pinças espanholas. Então, foi introduzido um pino intramedular de 3 milímetros de forma nomógrada, aqui desde a porção proximal até a porção mais distal, e depois foi posicionada a minha placa bloqueada. E depois, com auxílio de fios de Kirchner, e depois procedeu-se à colocação dos parafusos bloqueados, sendo 6 parafusos no total, 3 no fragmento proximal e 3 no fragmento distal, né? Sempre atravessando a cortical cis e a cortical trans, com exceção desse parafuso mais distal, que foi inserido de forma monocortical para evitar a entrada na articulação. Então, após a colocação do meu implante, foi conferido o alinhamento do membro, bem como a amplitude e o movimento do membro. E após isso, foi feita a radiografia pós-operatória imediata, que constatou um bom alinhamento ósseo e uma perfeita colocação do implante. Tá? Então, a técnica de plate rod é uma técnica que promove osteossíntese biológica, como eu falei, sendo recomendado para fraturas diafisárias, também recomendado para fraturas diafisárias instáveis, com as fraturas de úmero nesse caso, e que promove estabilidade relativa, né? Principalmente aquelas fraturas cominutivas, em que não é possível fazer a reconstrução anatômica e a compressão entre os fragmentos ósseos. Tá? Além disso, é um implante que promove uma boa resistência e rigidez, com bom alinhamento dos fragmentos, e o pino intramedular conferindo uma boa estabilidade adicional, visto que ele contrapõe as forças de flexão, tá? Enquanto que a placa neutralizaria todas as outras forças, né? Faz um bom sinergismo. E foi visto que o nosso paciente, no retorno de 10 dias no pós-operatório, ele apresentou excelente retorno funcional, uma vez que ele já caminhava apoiando o membro, né, perfeitamente. Isso condiz com os achados da literatura, visto que a técnica de plate rod ela promove resultados satisfatórios, com rápido retorno funcional e uma rápida consolidação óssea, conforme vimos aqui aqui na radiografia de 60 dias de pós-operatórios. Tivemos um bom alinhamento ósseo, boa colocação aqui do meu implante, né, o aparato, e nós vemos um bom processo já de consolidação óssea aqui no local. Tá? Um resultado satisfatório. Então a técnica de plate rod ela pode ser sim utilizada para estabilização de fraturas diafisárias de úmero, principalmente quando eu quero fazer uma abordagem biológica, perfeito? Então, como conclusão, a associação de placa e pino, plate rod, é uma abordagem eficiente para fraturas diafisárias de úmero e é uma abordagem que promove uma estabilização adequada do foco de fratura, mantendo a integridade biológica do foco de fratura e uma rápida recuperação motora do paciente, mesmo naqueles casos em que a reconstrução anatômica não é possível, caso em que eu vou escolher fazer uma abordagem biológica, tá bom? Então, era isso. Espero que tenha sido proveitoso. Obrigado por vossa atenção. Eu gostaria de agradecer principalmente ao Murilo por me ceder esse caso e pela confiança em me deixar escrever esse caso. Também gostaria de agradecer os outros coautores que participaram no atendimento, na cirurgia efetiva, e também agradecer ao professor Paulo Marinho pela excelente supervisão e por todos os ensinamentos. Muito obrigado. Então era isso. Muito obrigado e até a próxima.